Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias, com notícias do nosso Flusão que vocês gostam, que só aqui vocês têm, com muita credibilidade, leveza e sem enrolação. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando a sua resenha de todos os dias, o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando. E eu peço sempre a vocês, para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal. Nos ajuda a ir cada vez mais longe. Então, é muito importante a ajuda de vocês para que esse trabalho continue. Valeu, galera? Dando sequência aí, a gente começa aqui o nosso Resenha Express de hoje. E sem nenhuma enrolação, como sempre, já trazendo notícias do Fluminense. E de cara, a gente vai trazer para vocês aqui uma notícia sobre Renato Augusto, né? O Renato Augusto se despediu do Fluminense após a rescisão. Ele usou essa expressão aqui, voltar ao Fluminense depois de 25 anos foi especial. E aí ele fez aqui mais ou menos um vídeo, né? Falando desses 25 anos e tudo mais, e colocou aqui ele levantando a taça da Recopa. Olha a fala dele aqui, voltar ao Fluminense depois de 25 anos foi especial, fazer parte da conquista de um título inédito foi um grande privilégio. Agora encerra esse ciclo com gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Companheiros, comissão, staff e torcida. Sigo pronto para os próximos desafios. Obrigado, Fluminense. Ele disse isso aqui, né? E não quer dizer que não anunciou aposentadoria, mas quis falar, ele se referiu ao início dele no futsal do Fluminense, há 25 anos atrás. Muito legal essa fala aqui do Renato Augusto, né? E aí ele tá aí, ó, se despedindo do Fluminense em alto nível, não conseguiu realmente desempenhar, mas sai pela porta da frente, né? Sai pela porta da frente, sai mostrando muito respeito ao Fluminense, principalmente, poderia ter ficado comendo um dinheiro aí, que tem gente que é ídolo do clube pra caralho e fez isso com o Fluminense, ele não, ele saiu na boa, viu que não tava podendo acrescentar mais, enfim, bacana aí a fala do Renato Augusto, ele que deixou o Fluminense, né? Não sei se vai continuar a carreira ou se irá trabalhar como treinador agora, enfim, são situações que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho. Galera, dando sequência aqui, eu quero falar aqui sobre a escalação provável do Fluminense, saiu agora no GE, o GE tá cravando aí a provável escalação, a gente trouxe mais cedo aqui, e o GE diz que essa aqui é a provável escalação do Fluminense para a partida de amanhã. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso, Arias, Everaldo e Kevin Serna. Tá aí a provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã às 18h30 no Maracanã. O que vocês acharam? Eu acho que aqui, ó, tem mais dos jogadores treinando hoje. Eu acho que não tem muito, né, o que fazer, não. Eu acho que essa daí é a escalação mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Eu acho que, no fim das contas, essa escalação é a escalação que se tem, sobretudo com jogadores que estão machucados. Lembrando que Lima e Keno estão voltando de contusão. Na verdade, o Keno não teve contusão, né? O Keno foi poupado, mas o Lima vem de contusão. Então, eu acho que não tem muita coisa para pensar, não. Acho que essa daí é a escalação mesmo. E eu queria aproveitar aqui, já fiz esse anúncio nas redes sociais do Resenha, para falar para vocês que amanhã estaremos cobrindo o jogo no Maracanã e já iniciando a parceria Resenha Tricolor 1902 e Netflu, que começa amanhã, né? A gente vai participar da coletiva, vamos anunciar os dois canais juntos. Parceria do nosso canal Resenha Tricolor 1902 com o canal Netflu, com o portal Netflu. É a volta do Netflu às coletivas e o mais legal de tudo é poder fazer parte dessa história, desse retorno do Netflu, né? Aqui o Resenha, nessa parceria com o canal Netflu. Tá bom, galera? Então, dando sequência a nosso Resenha Express, cara, o mundo dá muita volta, né? O mundo dá muita volta. Vocês lembram daquele Flamengo e Fluminense? Que o Fluminense vence, o Flamengo é campeão carioca, e a gente cantava, Vitor Pereira! Vitor Pereira! Gritando o nome do técnico do Flamengo. Pô, o cara deve ter ficado muito chateado, né? Pois bem, o Vitor Pereira conseguiu um verdadeiro milagre na Inglaterra. O que ele fez na Inglaterra foi o que o Mano fez no Fluminense, guardadas as proporções no ano passado. O Wolf, quando o Vitor Pereira assumiu, era o antepenúltimo colocado, lutando com o penúltimo colocado
contra o rebaixamento. Na verdade, ele era penúltimo colocado da Premier League. E o Vitor Pereira simplesmente pegou o Wolf nessa situação, tá? E salvou o Wolverhampton do rebaixamento. E faltando 16 jogos para o final da competição. O Wolf pulou de lá e conseguiu ficar ainda na 14ª posição. Acabou que o Leicester acabou sendo rebaixado, o Wolf acabou na 14ª posição, ele era o 18º quando o Vitor Pereira assumiu, e ele simplesmente salvou o Wolf do rebaixamento. E um jogador em específico, que é o nosso André, falou dele, exaltou o Vitor Pereira. Tá aí matéria para vocês verem aí, né, trazida aí pelo jornal O Dia, fala sobre isso. Ex-Fluminense André exalta trabalho de Vitor Pereira. Muito tático. Tá falando aqui muito tático. O André falando que o Vitor Pereira é um treinador muito tático. Aí vem falando sobre o André aqui, dizendo que ele fez elogios ao trabalho do português. E aqui a fala do André. Ele era um cara ele é um cara que comanda bem o grupo. É um líder do vestiário. Conseguiu juntar todo mundo. E todos compraram a ideia. É um técnico muito tático e o time conseguiu assimilar rápido. Tem um ótimo relacionamento com ele. Desde que chegou, eu me tornei titular e ele me deu muita confiança. Fico feliz que deu certo, disse ao ESPN o André. Enfim, galera, olha como é que são as coisas. Né? Você vê como que é a pressão aqui no nosso futebol. Isso serve para reflexão de todos nós que trabalhamos com futebol. Né? A gente que tem canal, os comentaristas de TV aberta, comentaristas de TV fechada, acho que isso daí tem que ficar como reflexão para todos. Eu acho que é uma meia-culpa que a gente tem que assumir. E hoje o Léo Bahia estava conversando com ele, meu amigo da Cheflu, e ele falou que nem tudo é o treinador, a gente tem que entender. Às vezes o trabalho é ruim, mas a gente não sabe por que é ruim. Às vezes tem um jogador de corpo mole, às vezes tem situação que o jogador pede para não jogar, tem contusões, e a gente às vezes não fica sem saber disso. E o Vitor Pereira no Flamengo, ele fez um trabalho muito ruim. Ele vinha de um trabalho bom no Corinthians, ele fez um trabalho muito ruim no Flamengo. E foi tratado como um técnico merda qualquer. E ele está se revelando na liga mais importante do mundo e mais difícil do mundo, que ele é um excelente treinador. E aí, como é que ficam aqueles que detrataram o Vitor Pereira? O Neto, por exemplo, imitou a mãe do Vitor Pereira, que estava doente, para sacanear o cara. Uma coisa muito baixa, inclusive. Né? Vocês vão lembrar ele vestido de vovó, de mamãe, uma coisa assim. E no fim das contas, ele está se revelando um grande treinador. E são lições que a gente tem que aprender. Na Inglaterra, ele também teve pouco tempo para trabalhar e ainda assim conseguiu dar resultado. Então, o Vitor Pereira não é um bagre, como muita gente pensou, não. É um excelente treinador. E que fique a reflexão para mim, para todos os comentaristas, para vocês, torcedores, sobre Vitor Pereira. Galera, para fechar, muita grana deve entrar aí nos cofres do Fluminense, né? Isso é bom, mas o problema é como administram essa grana, né? Porque o Fluminense faz muitas contratações erradas, mas o Chelsea faz proposta por atacante e o Fluminense pode lucrar quase 10 milhões, isso mesmo. Vamos ver aqui a matéria. O Chelsea fez uma proposta junto ao Brinton pelo atacante João Pedro, de 23 anos. O valor da operação seria de 60 milhões de euros, 388 milhões. E o Fluminense, como clube formador, teria algo em torno de 2,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Caso a operação neste molde seja concluída, o tricolor receberá cerca de 9,7 milhões de reais. As informações são do portal GE. Tá aí, galera, 10 milhões de reais, um bom dinheiro aí para o Fluminense, né? Tendo em vista que você não está fazendo nada, de repente entra na sua conta aí 10 milhões de reais, para o Fluminense é um bom dinheiro. Ajuda aí a manter folha, enfim, pagar salário de jogadores. É uma boa grana que está entrando aí no Fluminense. Vamos combinar aqui. Boa grana entrando aí nos cofres do Flusão. Enfim, galera, esse foi o Resenha Express de hoje à noite, né? A segunda edição, digamos assim. Como falamos, amanhã estaremos no Maracanã, faremos um pré-jogo lá do Maracanã. Eu aguardo vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!